Bom dia, Dr. Marcos Spinelli. Gostaríamos que o senhor começasse falando um pouco da sua formação e área de atuação profissional. Sou psiquiatra e psicoterapeuta de orientação junguiana, fui formado pelo Instituto de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da USP, tenho mestrado lá também. No nosso trabalho acadêmico, falaremos sobre transtorno bipolar. O senhor pode nos definir o que é o transtorno bipolar? O transtorno bipolar é uma doença que na psiquiatria é classificada como um transtorno de humor. Antigamente era chamado de psicose maníaco-depressiva. É uma doença que é descrita desde a antiguidade, que se caracteriza por mudanças de humor, por períodos que alternam quadros depressivos com quadros que a gente chama de mania. Mania, ao contrário do que as pessoas pensam, não é mania de limpeza, mania de perseguição. Mania é um estado de aceleração psíquica, que tem duas principais no caso da bipolaridade: a mania franca e a hipomania. O mais comum é a hipomania, que são estados de aceleração que a pessoa fica eufórica ou irritada, ou com sentimento de grandiosidade, ou com sentimento místicos, mas que tem como pano de fundo a sensação de estar muito expansiva. Então, a doença maníaco-depressiva, a doença bipolar, é uma doença que alterna os períodos de depressão com esses períodos de mania ou de hipomania. Tem 5 tipos de bipolaridade que você pode procurar numa entrevista. Tem o bipolar 1, tem o bipolar 2, tem o ciclador rápido, tem o estado misto e tem a ciclotimia. Bipolar 1 é o que alterna claramente quadros de mania franca com quadros de depressão. Bipolar 2 é o mais difícil de diagnosticar porque tem quadros de depressão claros e bem diagnosticados, mas a mania são estados de expansão durante algum tempo, muitas vezes encadeado pelo medicamento. O ciclador rápido, esse não vai durar na instituição, porque esse alternam às vezes no mesmo dia períodos de depressão e de mania, ou na mesma semana, ou no mesmo mês. Evoluem muito mal, evoluem pior. O estado misto é o horror de todo psiquiatra, porque a pessoa tem ao mesmo tempo achados de depressão e achados de aceleração. E você tem que controlar as duas coisas ao mesmo tempo. Isso, a pessoa entra em licença médica, ela não pode ficar dentro do trabalho com um estado misto. E se a pessoa tem um estado misto e tem uma alta qualificação, ela pode queimar a carreira dela no estado misto. E a ciclotimia são pessoas que têm uma alternância de humor, né? A pessoa que tem períodos que ela está muito feliz, muito eufórica, períodos que ela está muito irritável, períodos que ela está muito triste, muito depressiva. Esses, assim, o diagnóstico psiquiátrico é um diagnóstico por espectro, que vai desde os casos mais leves aos casos mais graves. A ciclotimia talvez seja dentro do espectro um traço mais moderado e mais leve em relação ao bipolar 1, que é o estado mais grave. Esses aqui vão para a entrevista. Então o que você vai procurar? Se a pessoa alterna muito de humor, mas normalmente os bipolares são mais criativos, são mais expansivos, são mais extrovertidos, são mais confiantes. Qual o diagnóstico para ser realizada a descoberta do transtorno bipolar e depressão? A bipolaridade ela é diagnosticada clinicamente. Esse é um ponto fraco, né? Não só da bipolaridade do diagnóstico, como da própria psiquiatria. Você não tem um exame que você pede e fala, olha, vai sair aqui o gene da bipolaridade. Isso não acontece. É uma herança bipolar, é uma herança genética que a gente chama de uma herança multifatorial, multigênica com múltiplas penetrâncias. Então, o diagnóstico é clínico, através da história, através do exame que a gente faz, a gente chama de exame psíquico, e dos antecedentes. Normalmente existe antecedente familiar da bipolaridade. Se você pega gêmeos que são monozigóticos, você tem uma concordância de 40% a 50% de bipolaridade.
Se eles não são monozigóticos, ou seja, se não são gêmeos idênticos, essa concordância cai para 10%, 20%. Então tem um forte componente genético. Então, através da história, através do exame, através dos antecedentes familiares, a gente levanta a hipótese da bipolaridade. Agora, respondendo a tua pergunta, muitas vezes você precisa de meses a anos para afirmar com certeza o diagnóstico de bipolaridade. Muitas vezes a doença se apresenta como uma depressão, você trata como uma depressão e o quadro bipolar claro ele vai aparecendo no decorrer do tempo. Então é uma doença muito subdiagnosticada sobre esse aspecto. Frequentemente ela é chamada de outras coisas, até que fique claro que é uma bipolaridade. Quais são os tratamentos para a doença, doutor? Os tratamentos para doença bipolar são os tratamentos medicamentosos, que evoluíram muito nos últimos anos, dos anos 50 para cá. Então, a linha de frente é o tratamento medicamentoso. E é importante afirmar que este tratamento ele muda o rumo da vida das pessoas. Uma das doenças psiquiátricas que mais cursa com suicídio é a doença bipolar, a depressão bipolar. Então, por exemplo, uma medicação que é muito estigmatizada, que é o carbonato de lítio, que é o que chama de carbolítio, é uma droga que está claramente correlacionada com diminuição de risco suicida, de risco de internação. Então, tem o tratamento medicamentoso, tem o tratamento psicoterápico, que é igualmente importante, e o engajamento da família, o atendimento psicossocial e o que a gente chama de psicoeducação também é muito importante. O que é a psicoeducação? Você informar, como a gente está fazendo nessa entrevista, o máximo de pessoas e a família sobre qual é a característica da doença, como tratar essa doença e a necessidade de se manter o tratamento. O maior problema no tratamento da doença bipolar é que quando a pessoa melhora, ela simplesmente interrompe o tratamento e aparece alguns meses depois em plena crise. E quanto mais existe essa interrupção do tratamento, mais difícil é a retomada, mais difícil é o novo tratamento. A associação pior da bipolaridade são os bipolares que usam substâncias, porque é muito frequente atuar com substâncias para diminuir os efeitos da depressão, sobretudo da angústia. Então, um exemplo é o Robin Williams. Você vê que a bipolaridade dele rendeu a ele papéis maravilhosos. E a hora que ele teve uma depressão, eu vi uma foto que foi tirada na véspera dele se suicidar, a depressão é devastadora. Eu não sabia os detalhes, não sabia as fofocas da morte dele. Quando eu vi aquela foto, eu entendi perfeitamente por quê. Esse festim de neuropeptídeos, de neurotransmissores, quando se está em mania, quando eles acabam, é que nem a economia do Brasil, quando você acaba aquele festim de gastança, o que vem é uma profunda depressão. No nosso caso, uma depressão econômica num país bipolar como o nosso. A doença bipolar na gravidez ela é complexa, cada vez mais tem um consenso que é importante mais importante para a gestação e para o bebê que a mãe não tenha um transtorno psiquiátrico do que você tirar toda a medicação. Então, frequentemente eu entro em atrito com pediatras e obstetras quando as minhas pacientes ficam grávidas. Existem medicamentos da doença bipolar que são correlacionados com má formação. Então, você troca a medicação por medicamentos que têm uma literatura mais robusta, que não prejudicam o bebê. Como uma forma geral, a gente tenta manter no primeiro trimestre o mínimo de medicação possível, mas às vezes isso não é possível. E vou te falar até uma coisa, às vezes um tratamento que é extremamente controverso, por conta do passado dele, que é o eletroconvulsoterapia, que é a terapia por eletrochoque, é uma opção terapêutica, depois do primeiro trimestre, se ela está com uma mania psicótica ou com risco suicida. Você vai, faz uma anestesia,
faz a passagem da corrente elétrica e ela melhora. E tem várias técnicas menos invasivas que estão sendo pesquisadas, o implante de marca-passo no nervo vago, terapia eletromagnética, para tentar tratar essas pessoas sem medicação. Então é um desafio quando uma bipolar ela engravida, é um desafio manter o tratamento, mas a gente tenta manter o tratamento porque é do maior interesse para o bebê e para a gestação que ela não tenha oscilações de humor durante a gravidez.